Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia, que a graça e a paz de Deus estejam no seu coração. O evangelho dessa quarta-feira, Lucas capítulo 11, versículo de 1 a 4. Um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou os seus discípulos. Disse-lhe então: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento. Perdoai os nossos pecados, pois também nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs que me acompanham pelas redes sociais, Facebook, YouTube, a você que me escuta pela Rádio Alternativa FM, a você que compartilha todos os dias este áudio, este evangelho do dia pelo WhatsApp. Ontem nós vimos o evangelho de ontem que foi Marta e Maria. Hoje Jesus estava orando, retirou-se para um lugar deserto e começou a orar. Seus discípulos perceberam que ele estava fazendo uma oração diferente do que o costume, não é verdade? Pois então que um dos seus discípulos disse: Senhor, nos ensina a rezar como João Batista ensinou os discípulos deles. Repare para você ver que eles estavam ali com Jesus até o momento na prática ali, ajudando Jesus, sendo perseverante, ajudando no que fosse preciso, mas até então eles não sabiam como orar. Foi então que Jesus ensinou os seus discípulos a orar, dizendo: quando orardes, dizei: Pai nosso, santificado seja o vosso nome, e por aí vai, que é a oração do Pai Nosso, que neste capítulo de São Lucas dá uma resumida, mas se você pegar e no Evangelho de Mateus, você vai ver o Pai Nosso inteirinho, do começo ao fim. Uma oração tão poderosa que às vezes no dia a dia nós esquecemos. Essa é a oração que Jesus nos deixou, uma das orações que Jesus nos deixou, a oração do Pai Nosso, que é fortíssima. Mas quantas vezes nós fazemos essa oração superficial, sem profundidade, mecanicamente falando, rezando, orando? Essa oração tem que ser meditada. Faça o teste de você fazer essa oração meditada. Você está passando por tribulação, por provação, por tempestade, precisa de uma resposta de Deus, não dos homens. Não sou eu que vou te dar essa resposta, mas é o próprio Jesus. Quantas vezes você tem ido ao Santíssimo, na igreja, enfim, aonde você sente a presença de Deus? Quantas vezes você tem ido sentir a presença de Deus? Quantas vezes você tem ouvido a voz do Senhor? E quantas burradas o Senhor permite você fazer para você acreditar que Ele está ali do seu lado? O Senhor, Ele não é que Ele quer o nosso mal, não é que Ele quer a nossa tristeza, não é isso. Mas Ele nos dá o livre-arbítrio de fazermos o que bem entendermos. E a maioria das vezes que fazemos o que bem entendemos, a gente cai do cavalo, a gente quebra a cara, porque o nosso humano muitas das vezes fala mais alto do que Deus. Por isso nós devemos moderar, ouvir mais a Deus e menos o nosso coração. Isso mesmo, você já ouviu muitas pessoas falar: segue o que seu coração diz. Não segue não. Não siga o que seu coração diz. Repito, não siga o que seu coração diz, porque o seu coração pode se apaixonar por uma mulher casada, por um homem casado e por aí vai. Siga o que Deus pede para você. Siga o que Deus coloca para você. E Deus, quando Ele fala, Ele mostra sinais para que você entenda e compreenda que é Ele que está falando. Então, a partir de agora, siga o que Deus está pedindo para você. Mas como que eu vou saber que Deus está falando comigo? Você vai sentir. Quando Deus fala, algumas sensações de quando Deus está falando. Quando você escuta uma voz, aquela vozinha mansa, e vem arrepio, vem aquele calafrio, é Deus que está falando com você. Você tem ouvido a voz de Deus? Se não, vai para o seu quarto, tranque a porta e faça essa oração. Oração do Pai Nosso, uma oração poderosíssima. Deus te abençoe, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Que a graça e a paz de Deus sejam no seu coração, meus irmãos. Paz e bem, não se esqueça de compartilhar.